Hoje a gente vai falar com mulheres que têm literalmente o curral, a mangueira, como seu escritório. Elas são veterinárias ou tecnistas, fazem parte de um índice que vem crescendo muito no país, que é a profissão de zootecnista, as mulheres procurando essa profissão. E comigo está aqui no estúdio a Viviane dos Santos Silva, zootecnista, especialista em produção animal. Bem-vinda ao Campo e Batom. Obrigada, Alessandra. Prazer estar aqui contigo. Prazer é nosso. E lá em Pedras Altas, no interior do Rio Grande do Sul, a gente conversa com a Ana Helena Paiva, que está no telefone. Tudo bom, Ana? Tudo bem, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo contato. A Ana que é veterinária, isso? Foi tua aluna também, né, Viviane? Exatamente, de um curso de capacitação rural. A tua especialidade, Viviane, é produção animal, é isso? Exato, produção animal especializada na área de bovinocultura de corte. E por que tu escolheste a profissão zootecnista? Como é que veio isso tudo para ti? Pois então, eu inicialmente pensava muito em ser jogadora de vôlei, certo? Mas devido às lesões, eu acabei indo para a parte que eu também já me identificava muito com o pai, que sempre ajudei meus avós e meus tios, que são todos produtores rurais. Então, foi uma segunda opção bem-vinda, vamos dizer assim. E hoje eu digo que a zootecnia praticamente ela me escolheu, porque é a minha vida. Então, sempre tu gostou de manejar animais? Já tinha isso na Sim, eu sempre já tive esse perfil, assim, digamos que bem atípico para uma menina, certo? Eu sempre gostei muito de estar na mangueira, de estar a cavalo, de estar jogando bola com os meus primos. Então, por isso que eu já me identificava bastante com essa questão aí de campo também. E o que tu mais gosta nessa profissão de zootecnista? O que é mais satisfatório? Satisfatório. Inicialmente é trabalhar com animais, que é muito gratificante, certo? E o mais desafiador para mim dessa profissão também, que eu digo que ela tem me feito evoluir bastante, é que eu costumo dizer que eu estudei uns 15 anos da minha vida, entre graduação, mestrado e doutorado, para trabalhar com animais. E hoje eu trabalho praticamente só com pessoas. Então, isso tem me feito evoluir muito, graças à zootecnia. E é mais difícil trabalhar com pessoas ou com animais? Então, é mais difícil trabalhar com pessoas, tu acertou. É muito mais evolutivo, vamos dizer. E tu, Ana, conta pra gente aí, é mais fácil lidar com os animais, como veterinária, né? Ou lidar com as pessoas, as donas dos animais? Com certeza é muito mais fácil lidar com os animais. O proprietário já é sempre mais delicado. Delicado. E tu também escolhesse a tua profissão por uma vocação, digamos assim, familiar? Isso, eu nasci e me criei no campo, né? A minha família, sou descendente de produtores rurais, todos sempre... Alô? Tá? Então eu me criei nesse meio. Alô? Oi, Ana, cortou um pouquinho, mas você estava dizendo que sempre se criou no meio rural, né? Que todo o tempo a tua família também sempre esteve presente e por isso que você acabou escolhendo essa profissão, certo? Isso. Vem de descendências de pecuaristas. E tu tem a propriedade, mas também tu atende, tu dá consulta médica também para a parte de bovinocultura de corte, é isso? Isso, eu tenho propriedade rural, sou produtora. Tá? E sou veterinária autônoma. Eu atendo algumas propriedades aqui perto. Tá? Faço principalmente a parte de manejo reprodutivo de bovinos de corte. E o pessoal me chama. Eu atendi por 2 anos uma propriedade, gerenciando uma propriedade. Mas hoje eu estou gerenciando e atuando em propriedade somente na minha. E o resto são serviços pontuais. Como é que é esse teu trabalho nessas outras propriedades? Eu vi uma foto tua, não te conheci pessoalmente, mas tu é uma pessoa miudinha, que chega ali numa propriedade, eu fico imaginando, né? E a maioria do pessoal é masculino, né? São homens, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, que são pecuaristas, né? Como é que é esse momento, mulher chegando para fazer um atendimento ou fazer um planejamento dentro da propriedade dele por meio da pecuária de corte? Olha, é bem interessante, digamos assim, porque dependendo do serviço que chamam, quando eu chego nas propriedades, estão somente os funcionários.
Então, Sim. por exemplo, uma cesariana, um parto distóxico, que são manobras que tu precisa de mais força. Pois tu digamos, não mais vai do corpo. conseguir fazer uma cesariana de uma vaca sozinha, né? Não, sempre preciso do auxílio dos funcionários para conter ela. No caso, quando Sim. o animal já está em decúbito, quando eu não posso fazer uma cesariana em pé, eu preciso de alguém para ajudar a conter. Mas a cesariana em si eu faço. Uhum. Isso é bem legal. Eu chego na propriedade que eles olham para mim, que como tu disse, eu sou pequena, eles olham e acho que pensam, ela não vai conseguir, porque geralmente a nossa cultura aqui, bem do sul, tá? A maioria dos funcionários, dos proprietários, eles tendem a eles quererem fazer antes de chamar o veterinário. Ah, Tá? sim. Então, quando eles te chamam, já é na última opção. E a coisa já tá arrebentada, né? Já fizeram todo o estrago, não é mesmo? Não é bem assim? Isso, aí já é bem assim, aí já não tá muito fácil. Então, aí depois tu chega, tu faz, tu vê que eles ficam te cuidando. Quando dá tudo certo, tu termina, aí eles colocam pra gente assim, eu achei que tu não ia conseguir, me surpreendi. E aí eles se torna uma relação de respeito. Eles começam a te respeitar mais e até escutar o que tu fala, porque até escutar o que tu fala. Não é que eles começam até a escutar o que tu fala, é isso mesmo, Ana? Bem por aí. Isso mesmo. A Viviane É bom. A Viviane tá se divertindo aqui com o que tá falando, porque ela tá se identificando muito, tá? Agora conta a tua história aí, Vivi. Escuta, tu dá aula. Garanto que 80% ou mais do teu público é masculino. Como é que é dar aula sobre uma técnica, sobre pecuária de corte para homens que, de repente, já são descendentes também já vêm com um pouco de história e de conhecimento nessa área? Exatamente, então, que nem tu falou, eu estava me identificando muito, porque são bem essas palavras que a Ana utilizou. Eles inicialmente, eles não te escutam. Então, muitas vezes eu adoto uma postura de mostrar, de inicialmente não falar muito e mostrar, certo? Mas te dá não deve dar uma coceira. Sem dúvida dá uma inquietação, eu costumo dizer. Mas como eu já havia te dito, nós somos de família de produtores rurais, então parece que meio a gente já vem vacinado de casa. Tu já sabe mais ou menos a postura que tu tem que ter ali, que tu até pode ser queridinho, pode mostrar os dentes, mas tem que ter um certo pudor naquilo ali. Então, assim, inicialmente mostrar, e depois que eles viram que dá certo, Bueno, aí tu ganha os teus alunos, certo? Tu ganha, mas não é fácil, é que nem a Ana falou, assim, tu tem que ser muito seguro, lógico, em qualquer situação, em qualquer coisa que tu for fazer, eu acredito que a competência, que a tua dedicação, ela vai ser decisiva, mas especialmente na nossa área. Eu costumo dizer que tu ser competente na nossa área já é meio caminho andado. É mais ou menos dar de ombros assim e parar Exatamente. com o drama. Não pode criar muito drama, exatamente. Né? Eu acho que eu particularmente eu nunca dei muita bola para drama, assim. Eu acho que tu deve olhar também para esse lado, mas é o exemplo, a tua postura, ela manda muito. Certo? O exemplo que tu dá, o discurso, a teoria, ele até convence as pessoas, mas o exemplo, ele te arrasta. Então, se tu quer ser um exemplo para as pessoas, tu diz assim, não, se dedica naquilo ali que, obviamente, a tua competência vai ser reconhecida. E onde é que tu pretende chegar? Tu veio de uma formação agora de doutorado, né? Qual é o teu objetivo aí dentro da tua profissão? Então, que nem eu havia já dito, além da instrutoria no Senar, que eu tenho prestado serviço, eu também presto serviços, assim como a Ana, para produtores particulares também. Tenho a minha propriedade, a nossa propriedade, eu costumo dizer, estamos passando por essa fase de transição, de sucessão também. Então, eu pretendo olhar... Hoje, eu estou pretendendo olhar muito para a nossa propriedade, que nem eu havia dito, é propriedade a nível familiar. Então, eu quero colocar ela dentro dos moldes que eu acho ideais. E profissionalmente falando, o Senar tem me proporcionado muitos frutos, vamos dizer assim, também, que são válidos para esses meus planos, vamos dizer assim. Vou te fazer uma pergunta, depois eu faço para a Ana também. Para onde que tu acha que está caminhando essa situação, essa nova... Dentro da atividade primária, né? Está mudando a postura da mulher em relação à pecuária? Para onde é que tu está vendo que isso vai caminhar, Viviane?
Não, eu acredito que sim, tá mudando essa postura, não somente das mulheres também, mas eu quero falar da sociedade, certo? Que é muito importante também, que a sociedade enxergue a produção primária de forma diferente que ela enxerga hoje. E isso me leva... Claro que parece que lentamente, mas é um processo educativo. E quando tu pensa em processos educativos, eles são de gerações. Então, tu até pode esperar que as coisas mudem de uma semana para outra. Agora, a mudança de cultura, ela é muito diferente. Então, eu acredito que ela tá caminhando. Algumas pessoas dizem a passos lentos, mas eu acho que é um caminho lento, mas que ele deve ser lento para ser bem consolidado, vamos dizer assim. Quem é que está entendendo mais esse espaço? As pessoas mais antigas, que a partir do momento de que compreendem, acabam compreendendo de fato, ou os jovens? Os jovens já estão entendendo, os homens jovens estão entendendo melhor esse posicionamento, esse espaço que a mulher está ganhando na pecuária? Eu acredito que sim. Porque esse nosso lado de também ser produtores rurais, nós acabamos participando de remates, de feiras, onde que antes nós víamos muito, quando pequenas, muito público masculino. E hoje não. Hoje, meninas, crianças, já estão indo com os pais também, já estão entendendo, já estão buscando aquela realidade ali para si. Então, eu acredito que sim, que essa geração de agora ela já está começando a enxergar com olhos diferentes, mas que, como é um processo educativo, ele tem que ter sequência, certo? Ele tem que ter sequência. Ana, conta pra gente aí qual é a situação mais... Tu já passou por situação desconcertante dentro de alguma propriedade ou curiosa? O que te vem à mente quando eu te faço essa pergunta? Olha, a gente passa por várias situações no dia a dia, né? Na questão de ser mulher e trabalhar com um público bem masculino, tá? O que acontece, às vezes, assim, se eu levo alguém para me ajudar e essa pessoa é do sexo masculino, geralmente as pessoas da propriedade se direcionam ao homem que está comigo, tá? Até saberem que sou eu a veterinária, que sou eu que vou prestar o serviço. E às vezes, mesmo sabendo, também se direcionam. Mas eu acredito que isso aí já venceu muitas barreiras. Eu acho que hoje a mulher no agro já tem o seu espaço. Sim. Tá? Como disse a Vivi, está crescendo, mas até pela própria sucessão familiar. Perdemos um pouquinho antigamente as mulheres... Perdemos um pouquinho a tua ligação, Ana. O que tu pode repetir sobre o que tu falaste sobre o espaço da mulher no agro que tu estava falando? Não, eu acho que hoje as mulheres já conquistaram o seu espaço no agro. Estão conquistando, mas já conquistaram um bom espaço até devido à sucessão familiar. Sim. Tá? Porque hoje em dia as mulheres que recebem uma herança, elas acabam tocando o seu negócio. Elas já têm essa visão do meu negócio, que antigamente não. Antigamente ficava para os filhos homens, era direcionado ao público somente masculino. Tu foste preparada para a sucessão, né? Como é que foi essa preparação? Como tu sente que foi uma coisa que funcionou, a sucessão que teus pais passaram para ti? Ou ainda deixou a desejar? E que dica tu dá para quem pode fazer uma boa sucessão, quem precisa... o conselho para quem tem que fazer uma boa sucessão? Olha, com certeza, aqui foi, eu imagino que bem feita, tá? Porque as portas sempre estiveram abertas para mim, sabe? Porque quando férias, eu estudei na cidade, não aqui no interior, então férias, eu sempre vinha para a propriedade. Sim. E as portas estavam abertas, tá? E tudo sempre me foi passado. O que era, por que era, eu sempre fui muito curiosa também, sempre perguntei, me interessei, gostava, gosto. Os pais passavam a informação para ti? Isso, sem problema nenhum. Que geralmente às vezes inclusive, não acontece, né? Acontece ao contrário. Isso não é para ti, não, a hora que for eu te explico. O pai nunca tem tempo para explicar para o filho o dia a dia ali da fazenda, né? Isso, exatamente. Inclusive incentivando. Tanto que antes de eu me formar na faculdade, eu já tinha uma pontinha de gado na propriedade. Então, isso era uma coisa que também te estimula
final de semana, às vezes, em vez de ir para uma festa, eu vinha para a propriedade, porque eu já tinha uma ponta de gado, eu queria ver como é que estavam andando as coisas. Então, eu acho que tudo isso faz parte da sucessão. A cultura da sucessão, então, desde criança, né? Isso. Tá bem. Bom, Ana, e como é que é fazer a gestão de uma propriedade que é focada, que tem a vocação na pecuária? Quais foram as dificuldades que tu enfrentou e como tu te envolve com tudo, desde da porteira mesmo, desde a cabanha até fazer as contas, a contabilidade? Sim, eu me envolvo com tudo e eu acho que o maior desafio dentro da propriedade hoje é a parte das contas, tá? Sim. É a administração, porque a gente vem de uma cultura que eram propriedades muito extensas, tá? Com grande quantidade de gado, onde primeiro se fazia as contas, aí depois se vendia o gado para pagar as contas. E hoje em dia, primeiro a gente tem que fazer esse dinheiro para depois poder investir, poder gastar. Então eu acho que isso são coisas que a cultura mudou, tá? Eu hoje em dia, as minhas contas têm que fecharem, tem que me dar lucro. Se não está me dando lucro, eu revejo aonde que está um furo, tá? Porque, querendo ou não, hoje em dia o sustento vem dessa produção. Bom, mas então, agora eu acho que tem que estar tudo... Agora com a China comprando bastante carne do Brasil, tá valendo a pena ser pecuarista, né? Não, eu acho que essa questão do mercado exterior, abrir a importação, isso aí foi excepcional. E eu acho que o Brasil tem muito potencial para crescer, principalmente pela questão que o nosso gado é criado, pelo menos no Rio Grande do Sul, tá? Nós produzimos a carne a pasto, tem um bem-estar animal muito maior, tá? Enquanto em outros países a produção é 100% confinada. Tá? E hoje em dia o público procura muito mais essa questão, valoriza do bem-estar animal, do boi verde, da carne verde. Eu acho que isso tem que ser valorizado e acho que nosso Rio Grande do Sul e o Brasil em si tem um potencial muito grande nessa área de mercado. Viviane, a gente é abençoado realmente com isso, né? Porque não existe produção que nem a nossa no mundo inteiro. Sem sombra de dúvidas. E isso, aliado a esse ambiente nosso de propiciar os animais a estarem pastando, vamos dizer assim, aliado à questão de padrão racial que confere toda essa diferenciação de qualidade da carne, é um prato cheio para nós. Então, digamos que o cavalo está passando selado na nossa frente, e quem não enxergou ainda, que abra os olhos para a pecuária, que ela veio agora sim com tudo, vamos dizer assim. Dica de zootecnista, então, para quem está investindo na pecuária, que tem que tomar cuidado, e qual é o pecado maior que o pecuarista toma hoje na falta de cuidados com os animais? Falta de cuidado com os animais. Eu vou um pouquinho além. Vamos falar menos um pouquinho do animal, vamos pensar mais na comida dele, certo? Aí depois tu escolhe a raça que tu quiser. Vamos fazer um planejamento nutricional muito bem feito, que a minha colega veterinária, ela vai concordar comigo, que a nutrição, ela também vai ajudar na sanidade, certo? E aí também eu não vou precisar estar escolhendo essa ou aquela raça. Então vamos pensar em pasto, em pastagem, em melhorar campo, em introduzir espécies de crescimento hibernal, espécies que cresçam durante o inverno, no nosso caso aqui do Rio Grande do Sul, e nutrir esses animais essencialmente, que daí nós vamos ter uma produtividade mais segura e, acima de tudo, econômica. E lá para cima, no caso, quem tem um clima mais tropical, mais Mato Grosso, mais Goiás? Então, Brasil Central, eles já digamos assim, por essa questão numérica, expressivamente muito maior do que a nossa aqui na região sul, eles já têm essa cultura nutricional muito bem estruturada, vamos dizer. Tanto que os proteinados que hoje a gente utiliza aqui no Rio Grande do Sul, eles tiveram origem devido à escassez de pasto na seca, que é o que eles chamam para lá. Então, também a questão de nutrir os animais, de colocar essa questão do pasto acima de tudo, não que o confinamento seja deixado de lado, mas que ele seja utilizado com mais critério, porque a economia está indo ali de propiciar ao ruminante transformar aquela fibra
em proteína e não está pegando grãos que também vão estar alimentando suínos e aves e seres humanos também para estar competindo com esse alimento. Então vamos dar fibra para bovinos, que é o mais barato, que vai respeitar a fisiologia desses animais e assim também o bem-estar deles. Viviane não, a Ana. Viviane está aqui. Ana, e como veterinária, qual é a tua dica que tu dá para as pessoas que estão investindo numa pecuária de eficiência e também dica para aquelas meninas que estão em dúvida ou pensando ou querendo entrar na veterinária? Creio que muito do índice de crescimento do público feminino na veterinária tem a ver com os pets, né, com os bichos de estimação. Não é uma coisa tão fácil ser veterinária de grandes animais de grande porte, cavalo, boi, né, ovelhas também. Que dica que tu dá para esse mercado, para as pessoas que estão pensando em ser veterinárias? Mulheres, principalmente. Assim, para os produtores em geral, tá, que querem ter eficiência, eu sigo o que a Viviane falou. Sem um bom planejamento forrageiro, tu não vai ter eficiência na tua propriedade jamais, tá? Sem comida, tu não tem reprodução, tu não tem sanidade, tu não tem nada, tá? Tu pode ter a melhor raça, a melhor genética, sem comida ela não vai se expressar, tá? Então, eu acho que isso é a base, tá? Depois disso, o resto se acomoda, tá? Agora, para as meninas que querem ser veterinárias de grandes animais, tem que meter a cara, não ter medo, tá? Tem que se respeitar. Acho que a mulher tem que se respeitar. No momento que ela se respeita, os demais vão respeitar elas, tá? Não pode chegar numa propriedade com medo, tá? Tu sabe o que tu tá fazendo, tá? Chega firme, mostra para que tu veio, tá? E é isso aí. Não tem mistério, tá? Tem espaço para todo mundo. Eu acho, pelo menos quando eu saí da veterinária, o curso já estava dominado por mulheres, tá? Na minha turma de 28, apenas 7 eram homens, tá? Então, eu acho que é um mercado que está abrindo, tá? Que a resistência no campo, hoje em dia, já é menor e que tem espaço para todo mundo. Então, quem tem vontade tem que correr atrás, tá? Tem que saber o que está fazendo, tá? Não pode chegar de qualquer jeito, achar que sabe. Não, tu tem que fazer o que tu sabe. E o que tu não sabe, passa para um colega, não é vergonha nenhuma. Isso não está ao meu alcance, eu vou chamar um colega. Isso nunca foi vergonha. Tá? Então, é isso aí. Eu acho que o pessoal que tem vontade tem que meter a cara e ir com fé assim que tudo dá certo. Muito bem. Viviane, teu recado final para nossas ouvintes. Já vou te agradecer a participação aqui e incentivar outras mulheres a se tornarem zootecnistas. Perfeito, eu que agradeço. E eu acredito que uma mensagem final seria justamente no sentido de competência, de gostar do que faz e fazer bem feito, seja o que for, não somente na zootecnia, mas no direito, na medicina, tudo está fundamentado na tua competência e no tu gostar do que tu faz. A partir daí, o teu espaço ele vai estar garantido. É o meu recado final para todas as gurias e guris que querem seguir a zootecnia, que também, assim como a pecuária, agora preparem-se, ela vai vir com tudo, certo? E seria isso. Eu que agradeço a oportunidade, Alessandra. Muito obrigada, Viviane. Muito obrigada, Ana, pela tua participação. Sucesso aí também em Pedras Altas, na tua propriedade. Muito obrigada pelo espaço. Um abraço para vocês. Obrigada a todos, obrigado ouvintes por estarem presentes com a gente em mais um Campo e Batom. E a gente quer a tua participação, não esquece, liga 51999149221. Vem trazer tua colaboração aqui para esse programa, que é o Espaço da Mulher Rural Brasileira. E a gente volta na próxima quarta-feira, às 16 horas. Te aguardamos!